A graça e a paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, que me assiste nesse momento. É com muita alegria, é com muita empolgação e fervendo aqui no Espírito Santo que eu quero trazer nesse momento uma palavra de Deus para a sua vida. Nessa série sobre dons espirituais que nós estamos tratando nesse tempo, nessa temporada, eu quero que você não apenas aprenda a respeito dos dons espirituais. Sim, você vai aprender, mas o meu objetivo maior é que nós possamos buscar juntos essa força do Espírito Santo que está disponível para cada um de nós, os dons espirituais. Para iniciarmos essa série de mensagens, essa série de ministrações a respeito desse tema tão importante, eu quero hoje abordar e falar um pouco sobre a tragédia da igreja. Na verdade, essa expressão, essas palavras não são minhas. Essas palavras são retiradas da boca de um dos maiores pregadores, de um dos maiores autores, escritores de livros do século XX, o norte-americano A.W. Tozer, que escreveu um livro, aliás, que fez uma série de ministrações, de pregações com esse tema, a tragédia da igreja. E aí essas pregações, essa série de pregações foram transcritas, foram colocadas em um livro que se chama exatamente assim, A Tragédia da Igreja. E A.W. Tozer sustenta que a tragédia da igreja, o desastre da igreja, a catástrofe que existe muitas vezes na igreja e no corpo do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, não necessariamente é a ausência de pregadores. Pelo contrário, nós abundamos de grandes pregadores, principalmente aqui no Brasil. O Brasil é um país que exporta pregadores. Há pregadores brasileiros no Japão, há pregadores brasileiros nos Estados Unidos, pregadores brasileiros na Europa, plantando igrejas em todos esses países, em Portugal. Então, a tragédia da igreja não é ausência de pregadores, ou ausência de pregação, ou falta de conhecimento. Pelo contrário, de conhecimento bíblico, existem muitas mentes brilhantes, mentes cheias de conhecimento teológico, que conhecem de teologia sistemática, que conhecem de teologia bíblica, enfim, que sabem da Bíblia no seu contexto e na sua profundidade, na sua inteireza, de cabo a rabo, de uma ponta a outra, do Gênesis ao Apocalipse. Então, a tragédia da igreja, segundo esse autor, e como eu te falo aqui, nesse momento em que você me assiste, não é a falta de conhecimento. A tragédia da igreja não são outros assuntos que não esse que eu gostaria de tratar com você aqui nesse momento. A tragédia da igreja, segundo A.W. Tozer, é a ausência de dons espirituais. É isso mesmo. Como nós estamos nessa série sobre dons espirituais, obviamente você já suspeitava disso, que o que nós estamos presenciando na igreja já há muito tempo é uma escassez da busca, é uma escassez da sede pela presença do Espírito Santo de Deus nas suas manifestações em termos de dons espirituais. Não vemos os dons espirituais, ou pelo menos todos os dons espirituais na igreja. Eu fiz no meu Instagram recentemente uma enquete sobre os dons espirituais, perguntando às pessoas, ali aos meus seguidores no Instagram, se eles tinham determinado dom. E eu perguntei, você tem o dom de língua, sim ou não? Você tem o dom de profecia, sim ou não? Você tem o dom de operação de milagres, sim ou não? Enfim, eu fui colocando alguns dons ali e a maioria das pessoas, pasmem, não tinham os dons. Alguns, em determinado momento, chegaram até a me questionar em relação aos dons. Para muitos, talvez, os dons espirituais nem existam mais, nem haja mais os dons espirituais. Alguns são, como diz a teologia, cessacionistas, ou seja, creem que os dons cessaram, que os dons se restringiram à época do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, que os dons se restringiram aos tempos de Jesus e que nos tempos de hoje nós não temos mais dons espirituais. E, de fato, a ausência de dons no coração de muitos é algo que preocupa, tanto a ausência dos dons efetivamente,
quanto à ausência do conhecimento em relação aos dons. Meus irmãos, meus queridos, meus amigos que me assistem nesse momento, seja qual for o horário em que você esteja me assistindo, a igreja, a obra de Deus, ela não tem como ser conduzida, o reino de Deus não tem como avançar sem a presença dos dons espirituais, sem a presença do Espírito Santo de Deus. Somente por meio do Espírito Santo, somente por meio dos dons que o Espírito Santo dá à igreja, aos membros da igreja, essa mesma igreja tem condições de avançar, essa mesma igreja pode avançar. Sem os dons espirituais, a igreja não avança. O próprio autor do livro que eu já citei aqui, ele fala que de nada adianta nós termos os nossos talentos, as nossas capacidades, o nosso conhecimento, enfim, toda a nossa capacitação humana e pessoal, se o Espírito Santo não estiver por trás disso, ou à frente disso, ou embebido nisso, ou envolvido na obra de Deus. Suas capacidades de nada adiantam sem os dons espirituais, sem os dons que o Espírito Santo te dá ou nos dá para executarmos a sua própria obra, a obra de Deus. A obra de Deus, ela só avança quando o Espírito Santo conduz essa obra por meio dos dons espirituais. Isso precisa ficar muito claro e eu quero incentivar você que me assiste nesse momento a buscar, você que pertence à igreja, quer seja você um pastor, uma pastora, quer seja você bispo, apóstolo, ou quer seja você um irmão comum da igreja que não tem cargo algum na igreja ou relevância visível alguma na igreja. Busque os dons espirituais. Busque os dons espirituais, porque a igreja só avança de verdade, realmente. Uma igreja só é sustentada de forma plena por meio da busca e da colocação em prática dos dons espirituais. E hoje em dia, a tragédia da igreja é muitas vezes não buscar os dons. O apóstolo Paulo, aliás, em 1 Coríntios, capítulo de número 12, no versículo 1, ele diz que ele fala ali, ele inicia falando que a respeito dos dons espirituais, meus irmãos, está assim escrito, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Ignorantes. A ignorância talvez seja o ponto que tem sido mais relevante para que as pessoas da igreja, para que os membros da igreja não busquem os dons espirituais. Talvez seja a ignorância. A falta de conhecimento em relação aos dons. Ora, eu não disse para você que há pouco tempo eu fiz uma enquete no Instagram e algumas pessoas demonstraram até falta de conhecimento em relação aos dons. Existe dom mesmo? Existe profecia mesmo? Existe dom de línguas mesmo? Será que existem dons de cura mesmo? Então a ignorância de alguns, a ignorância não é no sentido perverso, no sentido tão pejorativo. Ignorância no sentido de falta de conhecimento. A falta de conhecimento de alguns em relação aos dons espirituais tem feito com que essas pessoas não os busquem. Por outro lado, há alguns que, mesmo conhecendo e sabendo que existem os dons espirituais, estão de alguma forma desanimados. Talvez porque na sua igreja não se trata a respeito desse assunto, não se estimula e não se incentiva a respeito disso. A minha intenção aqui é também que nós sejamos incentivados pelo Senhor, não por mim, mas pelo Senhor, a buscarmos os dons espirituais e livrarmos a igreja do Senhor Jesus dessa tragédia que é a ausência da manifestação do Espírito Santo. Porque os dons espirituais nada mais são do que a manifestação do Espírito Santo, do que a presença do Espírito Santo na vida da igreja. Imagine só se nós vivêssemos numa igreja em que todos os dons estivessem ali presentes. Eu quero te perguntar, na sua igreja, onde você congrega, os dons estão presentes? Todos os dons estão ali presentes? Na sua igreja de 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 10 mil membros? Você consegue perceber e ver todos os dons ali presentes? Tem sido um pouco difícil encontrarmos realidades eclesiásticas, realidades de igrejas em que haja essa variedade, toda essa variedade de dons espirituais. Na sua igreja você vê a manifestação do dom de línguas?
Na sua igreja você vê a manifestação do dom de profecias. Na sua igreja você vê a manifestação da cura, das curas, os dons de cura. Na sua igreja você vê a manifestação dos milagres. Na sua igreja você vê o ministério apostólico, o ministério de mestre, o ministério de evangelista, o ministério de pastor. Enfim, na sua igreja você vê a pluralidade de dons se manifestando. Essa deveria ser uma preocupação minha e sua. Ainda que você não seja um líder de igreja, ainda que você não seja um pastor, ainda que você não seja alguém que está em evidência na igreja, essa deve ser uma preocupação do membro do menor membro de determinada igreja. A Bíblia fala sobre essa hierarquia. Inclusive, no capítulo 12 de 1 Coríntios fala que existem os membros menores, os membros maiores, os membros mais importantes, os membros menos importantes. Então, ainda que você hoje seja um membro menos importante na sua igreja, você deve se preocupar com os dons espirituais. Vamos buscar os dons espirituais. Porque a ausência dos dons espirituais é a tragédia da igreja. A ausência dos dons espirituais é a paralisia da igreja. A ausência dos dons espirituais paralisa a nossa própria vida espiritual. Em primeiro lugar, a presença dos dons espirituais é importante para o contexto da igreja como um todo. Os dons espirituais, eles têm um caráter de coletividade, de fazer a igreja avançar e não pessoas individualmente avançarem. O grande problema é que muitos querem fazer carreira solo, né? Muitos querem se destacar somente ali demonstrando os seus supostos dons, como se aquilo fosse um fim em si mesmo e para se engrandecer pessoalmente, quando na verdade os dons espirituais têm como finalidade a edificação da igreja, a edificação do corpo de Cristo, mas também, em segundo lugar, a sua edificação pessoal, a sua edificação privada, a sua relação com Deus. Os dons espirituais são, portanto, importantes para a vida da igreja, mas também é importante para você pessoalmente. Porque se você está fraco espiritualmente, se você está fraca espiritualmente, se você está debilitado, não consegue orar direito, não tem tanto ânimo para ir para a igreja, já escuta a palavra com má vontade, escuta a pregação do pastor com má vontade. Os dons espirituais nos ajudam a nos manter acesos, aquecidos, impulsionados, cheios, porque dom espiritual, como eu já disse no início, é o próprio Espírito Santo de Deus colocando sobre as nossas vidas a sua capacitação, o seu poder para que nós desempenhemos a obra de Deus de uma forma mais eficiente. Dons espirituais não se confundem com talentos pessoais. Você talvez tenha algum talento, você talvez seja um médico que tenha talentos nessa área da medicina, talvez você seja um artista e tenha talentos na pintura ou talentos na música. Dons espirituais não se confundem com esses tipos de talentos. Dons espirituais são manifestações poderosas de Deus para a vida individual dos membros da igreja individualmente, mas que cooperam para a coletividade. Então, nesse momento, eu quero que você e eu sejamos protagonistas de um movimento de saída dessa condição de tragédia em que a igreja muitas vezes se encontra, para que nós possamos nos tornar uma igreja avivada, renovada de verdade, cheia dos dons espirituais. Eu quero nesse momento orar com você para que nós possamos clamar a Deus para que Ele manifeste os dons espirituais nas nossas vidas, na minha vida pessoalmente e na sua vida também pessoalmente, para que a igreja seja edificada. E ore também pela igreja, pela sua igreja, para que a sua igreja possa ser edificada também. Surjam ali os dons de profecia, dons de cura, manifestação de milagres, dom de línguas e todos, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, todos os dons possam surgir no contexto da sua igreja. Eu convido você nesse momento a orar. Vamos orar e pedir que o Espírito Santo de Deus manifeste os seus dons sobre as nossas vidas nesse momento. Senhor, eu oro agora. Eu apresento a minha vida e a vida do meu irmão e da minha irmã que me assiste nesse momento e te peço que
a manifestação do teu Espírito por meio dos dons espirituais possa ser uma realidade prática. Ó Deus, manifesta dom de profecia, manifesta dom de línguas, manifesta dom, Senhor Deus, de manifestação de milagres, de manifestação de cura. Manifesta, Senhor Deus, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Levanta apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores no seio da tua igreja. Homens e mulheres com dons espirituais, para que a tua igreja avance de verdade para a glória do Senhor. Eu oro por mim, eu oro pelo meu irmão e minha irmã que me assiste. Eu oro pela igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém.